Oi, tudo bom com vocês? Boa noite. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje de Direito Empresarial. Você que está aí assistindo na modalidade pelo YouTube, seja bem-vindo à nossa aula. Nós já encerramos todo o assunto de Direito Empresarial. Se você ainda não assistiu às aulas, pode ir lá na playlist de Direito Empresarial que você vai encontrar todas as aulas. E hoje nossa matéria vai ser, dentro do direito empresarial, né, que é a nossa matéria, o direito tributário. O que a gente entende sobre o direito tributário, que anda, anda de lado a lado com todos os ramos do direito, né? Direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial, aqui na nossa matéria. O Estado ele desenvolve atividades políticas, econômicas, financeiras e educacionais e tem por fim regular a vida humana em sociedade. Então, o direito tributário ele está interligado com a gente diariamente, assim como o direito, todos os ramos do direito. A finalidade essencial do Estado é a realização do bem comum com a satisfação das necessidades públicas. Lá no artigo 3º da Constituição, estabelece os objetivos fundamentais brasileiros, né? Que lá quando a gente estudou em direito constitucional, foram elencados alguns objetivos fundamentais, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raça ou cor ou qualquer outras formas de discriminação. Para alcançar esses objetivos, o Estado ele vai necessitar de recursos financeiros que são obtidos por intermédio de atividades financeiras do Estado. E essas atividades basicamente são a receita, gestão e despesas. A receita, no caso, seria a entrada definitiva por meio de recursos patrimoniais. A gestão seria a administração e conservação do patrimônio público. E as despesas, que é o emprego dos recursos patrimoniais para a realização dos fins visando pelo Estado. O nosso ordenamento jurídico, teoricamente, ele é uno. Ele não admite decomposição em áreas verdadeiramente autônomas. Então, basicamente, todas as áreas do direito elas estão interligadas. No direito tributário não é diferente. Existem vários conceitos do direito constitucional, os basilares mesmo, e para o direito tributário, o conceito é: o direito tributário é o ramo didaticamente autônomo. Calma aí. Integrado pelo conjunto de proposições jurídicos normativos que correspondem, direta ou indiretamente, à instituição, à arrecadação e fiscalização de tributos. Assim, o nosso campo de atuação do direito tributário vai ser... Oi, Tiago. Boa noite. Ai, voltei, peraí. Tá, deixa eu continuar, que eu me perco. Tiago, hoje nós estamos iniciando a matéria de direito tributário. Aqui eu vou elencar alguns pontos importantes do direito tributário para a gente que
para quem é administrador, no caso, que vai atuar com empresas, é muito importante saber os conceitos básicos do direito tributário para a gente ter um norte de onde ir quando alguma situação específica acontecer, como, por exemplo, a empresa for notificada, se você for administrador da empresa, você sabe que você pode responder e você vai ter todos os meios necessários para responder aquela notificação. Então, o direito tributário, assim como os ramos do direito, ele está na Constituição Federal e ele adquire uma notória importância em razão de uma grande repercussão, porque todos os indivíduos eles estão sujeitos à tributação. E qualquer alteração pode implicar em ônus ao cidadão, ao Estado e ao cidadão. Por quê? Quando algum tributo, ele, por exemplo, esse coisa do auxílio emergencial, que as pessoas acham que não vai gerar nenhum tributo futuramente para a gente pagar, essas pessoas estão muito enganadas, porque vai sim, e vai vir futuramente, talvez os nossos filhos vão ter que arcar com esses tributos que vão ser cobrados em relação a isso. Então, o conceito de direito tributário, ele é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondam direta ou indiretamente à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Então, aqui, no direito tributário, a arrecadação ela vai afetar todos nós, seja diretamente nossa renda, pela simples manutenção de uma propriedade, por exemplo, ou por consumo e prestação de serviços. Cadê? O estudo e compreensão do direito tributário, então, aqui vai ser imprescindível para uma convivência harmoniosa entre o Estado e o contribuinte. Voltando, vocês como administradores de uma empresa, vocês vão ter que estar ali diretamente em contato com o Estado, porque quando o Estado ele gera uma multa, por exemplo, solicita algum pedido de informação, é vocês que vão ser os responsáveis por responder, né? Cadê? Tá. Então, como eu já disse, o ordenamento jurídico ele é uno. Sendo ele uno, todos os princípios constitucionais estão estabelecidos na nossa Constituição Federal. Por exemplo, a segurança jurídica, a legalidade, a igualdade, o contraditório e a ampla defesa. Dentre esses princípios basilares, que são de todos os ramos do direito, o artigo 150 da nossa Constituição, ele define as limitações ao poder de tributar. Neste artigo consta todos os princípios elencados pelo direito tributário. Eu só trouxe eles, mas vocês podem depois olhar com calma e conceituar eles, tá bom? A legalidade, isonomia e retroatividade tributária, anterioridade de exercício, nonagesimal, vedação ao confisco e capacidade de tributação. Foi entendido o conceito, os princípios do direito tributário, por que é importante a gente ter contato com essa matéria? Manda um joinha aí, Thiaguinho. Outra definição importante aqui no direito tributário é a gente conceituar o que é tributo. Cadê? Não está passando. Tá. Conceituar o que é tributo. Tributo, o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional.
Ele é toda prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos, portanto, eles são cobranças obrigatórias que devem ser pagas em dinheiro, em uma ação específica. Então, a gente percebe aí duas características. Não se pode escolher pagar ou não tributo e sempre vai ser pago por dinheiro. Por exemplo, quando a gente tem um carro, a gente paga tributo. Quando a gente vende um produto ou presta um serviço, a gente paga tributo. Quando a gente compra um imóvel, a gente paga um tributo. Os tributos em si, eles têm como missão fiscal, extrafiscal e parafiscal. Então, o tributo ele vai resultar de uma exigência do Estado, cuja finalidade é financiar as despesas públicas, seja com guerra, com segurança interna ou que seja necessário para o bem-estar dos cidadãos. Aí eu trouxe aqui 5 tipos de tributos. Deixa eu botar para cá. O imposto, contribuições, taxas, contribuições de melhorias e empréstimos compulsórios. Desses 5, eu só vou falar os mais habituais, né, para a gente, que é os impostos. Imposto é uma espécie de tributo, taxas, espécie de tributo, e contribuição. Então, basicamente, os tributos são imposto, taxas e contribuições. Contribuições ainda tem 2 anos. O imposto aqui, ele é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O imposto, o tributo, ele é mais famoso no Brasil porque ele possui maior relevância ao governo, porque ele garante a sustentabilidade da União, estados e municípios. Eu trouxe um exemplo, são chamados de tributos não vinculados, porque não estão atrelados a uma ação estatal. Sua arrecadação não tem, em regra, uma destinação específica. Destinam-se ao financiamento das atividades gerais do Estado. Então, vai ser aqui que vai ser arrecadado o dinheiro lá que todo mundo está recebendo do auxílio do governo. Distingue-se entre si respectivos fatos geradores e bases de cálculo. Ser proprietário de um imóvel urbano, auferir renda, realizar operações de seguros, importar produtos estrangeiros e, eventualmente, poderão ser sua receita vinculada a finalidades específicas, a saúde, a educação, por exemplo, né? A segurança também. Exemplo de imposto, o IPVA, IPTU, IRPF, ICMS, ISS, IPI, todos esses são exemplos de impostos. Está dando para entender, Thiago? E as taxas? As taxas, elas são diferentes. Muita gente confunde taxa com... Na verdade, as pessoas elas confundem o termo de imposto com tributos. E a gente pode chamar imposto, mas nunca tributo. Ou a gente pode chamar tributo e nunca imposto, porque imposto é diferente de taxa, que é diferente de contribuição. Aqui no direito tributário, as taxas elas podem ser definidas como uma prestação pecuniária exigida pelo Estado em virtude de uma lei. Então, uma das principais características é que para o Estado cobrar alguma taxa, precisa ser aprovada em lei. E geralmente é no exercício de 90 dias. A lei foi aprovada, tem que entrar no consenso comum da sociedade para poder essa taxa ser cobrada, tá bom? É o tributo que tem como fato gerador e
eu vou trazer o conceito também de fato gerador, que é muito importante para o direito tributário. É o tributo que tem como fato gerador o exercício regular de poder de polícia. Aqui, quando o Estado ele exerce o poder de polícia, é quando ele aplica uma infração com licença ambiental, eu só consigo lembrar a licença. Quando a SEMA aplica uma multa para um condomínio, por exemplo, o Estado está exercendo o poder de polícia. Inclui-se na categoria dos tributos vinculados a uma ação estatal. Existem taxas de serviço público e taxas de poder de polícia. As taxas de serviços públicos, quais são? Quando a gente tira uma certidão de... Eu vou trazer o conceito, tá? Eu acho que é a próxima slide do fato gerador. Aí a gente volta, então, tá bom? Existem taxas de serviço público, por exemplo, quando vai emitir uma carteira de identidade, a pessoa paga uma taxa, não paga não? As taxas de poder de polícia, que é quando é aplicado um auto de infração, uma multa, já é aplicada uma multa em relação a uma licença ambiental, uma licença de operação que não foi expedida, uma licença de obra que a obra foi iniciada sem o devido processo legal, que é a licença de obra pelas SEMAS, tá bom? Licenças e alvarás, né? Peraí. Imposto, taxa. Olha, eu repeti taxa. Ô, senhor. Peraí. Tá faltando aqui as contribuições. O que é contribuições? Contribuições é diferente de imposto e diferente de taxa, logicamente, né? São tributos com destino específico que podem ser de melhoria ou especiais. Quais são as contribuições de melhoria? Então, raramente... Já está em fato gerador. As contribuições de melhoria é um tributo cobrado em situações que beneficiam o contribuinte. Aí eu trouxe aqui um exemplo, como um proprietário de um imóvel particular que vê o seu bem valorizado por causa de uma obra pública. Então, a cobrança da contribuição por melhoria seria porque o imóvel dele ele foi valorizado. Então, quando ele for vender aquele imóvel, ele vai vender com um valor bem mais razoável do que o habitual, né? E as contribuições especiais? Ele é um tributo criado para atender uma demanda de um grupo específico. Por exemplo, contribuição sindical laboral, destinada ao sindicato de uma certa classe trabalhista. Nesse caso, vai ser contribuição em espécie, não de melhoria, porque vai ser o desconto dessa contribuição vai ser descontado diretamente pela folha de pagamento daquele funcionário, tá bom? Deu para entender a diferença, as três diferenças de imposto, taxa e contribuição, no caso de contribuição de melhorias e de espécie. Tá bom? Tá. Dei o conceito de tributos. Dei o conceito de tributos, mas como o Thiago está perguntando aqui, o que é fato gerador? Fato gerador está interligado com todas as áreas do direito, praticamente. Cadê? Não está passando. Ele é um termo jurídico que é muito utilizado no dia a dia do mundo jurídico, né? Ele indica um fato ou um conjunto de fatos que a lei vincula por consequência. Geralmente, todas as áreas do direito ela tem o próprio fato gerador. Por exemplo,
quando se trata de questão de direito do trabalho, a prestação de serviços pelo empregado contratado pode ser considerado um fato gerador ao recebimento do salário. O Código Tributário, ele trata o fato gerador como sendo uma hipótese necessária para gerar a obrigação tributária. Ou seja, o fato gerador é uma situação descrita em lei atribuída ao pagamento de impostos por arrecadação do governo. Todos os impostos aqui no direito tributário, ele vai ter um fato gerador, ou seja, um conjunto de fatos que o legislador vincula ao surgimento da obrigação de pagar um tributo sobre uma ou todas as partes envolvidas. Fato gerador, praticamente, um exemplo. Fato gerador do imposto de renda é uma situação de gerar renda, seja pessoas física ou jurídica. A venda de uma mercadoria é um fato gerador de uma obrigação principal, como pagar o ICMS. Deu para entender? Diversas atividades de operação de uma empresa podem ser desencadeadas por um fato gerador. Aí eu tô toda... Volta. Aí eu coloquei aqui essa imagem, que é praticamente nosso direito indo para todo tipo de tributos, né? O fato gerador, portanto, ele vai ser uma obrigação de doar ao Estado uma parcela de patrimônio que é destinado a manter uma estrutura de poder público, devendo retornar ao contribuinte em forma de bens ou serviços. Como exemplo, o que vocês podem me dizer em relação a isso? Sendo assim, podemos dizer que é um ponto principal que serve para identificar o momento do surgimento de uma obrigação tributária. Aí eu dei como exemplo a prestação de serviços, né? Que a gente paga o ISS. A contratação de funcionários, que a gente paga o INSS. E depois, esse fato gerador, essa obrigação acessória, vai voltar para o contribuinte. Deu para entender? Fato gerador? Qual é o próximo? Não quer passar. Fato gerador. Ai, tô suando hoje. Tá. Infração. O que é esse termo que a gente pensa logo em uma multa de trânsito, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma multa de trânsito, pelo menos a minha. Eu nem tenho carteira, mas eu tenho, é um termo muito utilizado, né? Infração. Aqui no direito tributário, a gente chama de infração fiscal, que consiste num descumprimento, ou seja, toda infração vai ser um descumprimento, uma característica dela, né? Um descumprimento pelo contribuinte das obrigações tributárias, ou seja, ele não pagou o tributo, ele não vai ser isento de nenhum tipo, ele não vai ser isento de uma responsabilidade, muito pelo contrário. Se ele não paga um tributo específico, por exemplo, o ISS, a empresa pode ser multada. Se ele não paga o INSS do empregado dele, a empresa pode ser multada. Vocês, como administradores de uma empresa, vocês precisam fazer um planejamento bem detalhado em relação a todos os tributos que aquela empresa vai pagar, porque caso deixe de contribuir pelo menos uma, já é cabível de uma infração. E quem fiscaliza, que é o Estado, está o tempo todo no pé das pessoas jurídicas para penalizar, né?
querendo ou não é isso. No direito tributário, a infração pode acarretar diferentes consequências. Aí, deixa eu ver. Vocês estão vendo meu mouse aqui? A infração, ela enseja na aplicação de remédios legais que ora buscam repor a situação querida pelo direito mediante a execução coercitiva da obrigação descumprida. Ora, reparar dano causado ao direito alheio por meio da prestação indenizatória, ora, punir o comportamento ilícito, infligindo um castigo ao infrator. Geralmente, quando é dano de reparar ao não dá para selecionar. Aqui, ó, ora reparar dano causado ao direito alheio, quando uma pessoa corta uma árvore, por exemplo. Ele pode ser multado, né? Ele está causando dano ao direito alheio, teoricamente. Por meio de prestação indenizatória, porque não vai ter como ele colocar de novo aquela árvore. Geralmente, pela SEMAS, dá para assinar um termo de conduta para plantar novas árvores. Geralmente, condomínio, quando empresas imobiliárias compram um terreno que tem aquele desmatamento florestal, antes de ter a licença ambiental para poder cortar aquelas árvores, é feito um estudo técnico de tudo que pode causar de impacto ao meio ambiente. Caso a empresa imobiliária ela não cumpra tudo, ela pode ser multada, e os valores dessas multas elas são muito altos, né? Deixa eu ver, comportamento ilícito. E esses castigos, eles podem vir por meio de multa, cadê? Se implica a falta de pagamento de um tributo. Ai, cadê? Aqui no direito tributário, a infração ela pode acarretar, tá? Se ela implica a falta de pagamento de tributo, o sujeito ativo, o credor, no caso o Estado, ele tem todo o direito de exigir coercitivamente o pagamento do valor devido. Outra coisa importante sobre infração: todo tipo de infração, de multa, ela é definida por lei. Então, o órgão fiscalizador, para ele multar, ele precisa preencher o auto de infração conforme a lei. Porque, por exemplo, caso eu, como fiscal do PROCON, preencha um auto de infração e não tem ali a minha assinatura com a minha matrícula, aquele auto de infração ele cabe anulação, porque ele não preencheu os requisitos da lei. E a lei ela é específica, ela gosta de detalhado. É um rol muito grande e taxativo em relação a tudo que deve ser preenchido em um auto de infração. Tá, aí a empresa ela foi autuada, ela recebe um prazo para responder. Caso ela não responda, ela pode recorrer, ela pode ir ao judiciário, tentar reverter aquela situação, ela pode assinar um termo de conduta, porque quando chega no último momento, que já é quando o juiz determina que ele realmente cometeu um ato ilícito, aquela empresa ela vai ser multada, e quando a aplicabilidade daquela multa ela é imediata, geralmente é um prazo de 5 dias. Então, a empresa ela tem que estar sempre com aquele trio, né, bem alinhados, que é o administrativo, o contabilista e o judicial. Esses são os termos assim mais importantes do direito tributário. Eu tenho certeza que quando vocês
verem matérias de jornais agora, vocês vão estar ligados da diferença de imposto, taxa e contribuições. O que é uma infração, quando uma empresa ela pode ser autuada. E como administradores, na empresa, na prática, o que acontece? Um administrador de empresa ele é responsável anualmente para fazer um planejamento tributário. Esse planejamento, basicamente, ele é um termo utilizado para definir procedimentos que proporcionem a economia legal dos tributos. O planejamento tributário ele é uma forma de reduzir uma economia conforme a lei. É o pagamento de tributos de maneira inteiramente legal. Então, esse planejamento tributário, ele envolve aspecto fiscal, contábil, financeiro, societário e jurídico. Quando a empresa ela faz esse planejamento, geralmente no início do ano, ela já prevê até dezembro quanto de tributo ela terá que arrecadar, terá que pagar, quais são os riscos daquele empreendimento que ela tem. Pode. Tem que ver a maneira de recorrer. Por exemplo, o Estado ele não pode cobrar 20% de IPTU. Porque 20%, teoricamente, se todo ano eu pagar 20% do meu imóvel, eu vou perder aquele imóvel. O que existe aqui na cidade de Manaus, eu falo por Manaus, tá? No caso de IPTU, se for esse tipo de multa, tá? Eles fazem uma renegociação daquele débito para reduzir o mínimo. Como que o cidadão ele pode mudar esse cenário? Tem que verificar na lei se aquela multa ela está sendo calculada no valor exato da lei. Se tiver alguma alteração, então cabe ao Estado reduzir aquele valor e tentar negociar. É muito raramente os momentos em que o Estado toma um imóvel. Eu vi um caso. Não sei se tu recorda, não tem ali no T5, lá no São José, ali atrás do Shopping Y, tem agora é tipo uma praça, mas antes ali era um monte de imóvel e tinha gente que o imóvel residencial era de aluguel. Então o Estado, ele teve casas que ele comprou abatendo o valor dessas multas de IPTU. Então, gente que estava devendo o IPTU muito alto, entregaram a casa e receberam uma indenização do Estado para tentar comprar outro imóvel. Pessoas que não tinham nenhuma dívida com esse tipo de tributo, venderam as casas muito valorizadas, mas isso é muito raramente, porque como a gente sabe, a justiça ela é muito lenta, né? Até conseguir, já teve a renegociação, aí mudou o governo, os responsáveis, aí isso sempre vai ficando para trás. Mas existe sim a possibilidade, por exemplo, de um imóvel ser tomado em razão de débito por tributos, por exemplo, o IPTU. Aí tem que verificar também se a característica dele é um imóvel único, se ele está totalmente regularizado. Diga, Thiago. É porque ali perto do Terminal 5, boa parte das casas, né, elas, como você disse, realmente foram indenizadas aquelas pessoas, né? A gente tinha lanche ali, tinha uma parte bastante valorizada. Quem estava regular, como você disse, foi bem indenizado. Mas aquelas pessoas que tiveram dinheiro para receber e que foram indenizados, eles bateram no valor que eles estavam devendo. É isso, né? Sim. Sim. E até para comprar um outro imóvel, como teve uma negociação entre a prefeitura e o contribuinte, é mais fácil dele conseguir comprar outro imóvel com valor bem reduzido.
Nesse caso, eu dei um exemplo, né? Mas Professora, de casa, residência, é muito difícil porque o Estado ele vai ter que dar uma finalidade para aquela casa. Por exemplo, se ele quiser tomar minha casa, o que o Estado vai fazer na minha casa? Então, vai ter que ter um fim para ele poder tomar uma justificativa. Ah, não, a Milena está devendo, então eu vou precisar do imóvel dela para fazer um parque. Então, nesse caso, ou eu negocio o valor do débito e recebo uma indenização inferior ao valor do meu imóvel, ou eu entrego para abater tudo. E tem gente que ainda fica com saldo negativo. professora, Dica. que recentemente também eu comprei um terreno que a gente está querendo fazer uma espécie de um sítio, né? É um terreno grande, então e avisaram a gente que vai passar, eles vão alargar a rua porque vai passar torre de energia. Aí eles estão fazendo a reunião para ver quanto, porque do meu terreno eles vão pegar 3 metros. Aí como é que eu vou poder saber o valor do certo a ser pago? Nesse caso, precisa contratar um fiscal, um técnico. Por quê? Ele vai fazer a medição com base. Tem que ir no cartório. Existe a forma extrajudicial para fazer isso, né? A gente vai num cartório e o cartório ele vai lá, vai fazer uma diligência, mas é tudo pago, tá? Aí ele vai fazer a metragem e tudo mais e ele vai fazer esse cálculo, tipo um técnico. Aí ele vai fazer um cálculo do valor de quanto realmente aquele imóvel ele vai se desvalorizar para você, ele vai reduzir para você, porque o imóvel ele vai valorizar. Se é sítio, vai pavimentar, então teoricamente ele vai valorizar e futuramente você pode vender com um valor bem superior ao que você comprou. Todo imóvel, tem gente, para economistas, as pessoas falam que não é bom comprar, né, imóvel, mas eu discordo totalmente. A gente precisa ter esses bens, né? Isso é algo que está dentro de nós. Então, quando acontece isso, para você registrar esse imóvel, no cartório de registro de imóvel, tem uma certidão narrativa do teu imóvel. Este imóvel, na certidão narrativa, tem uma metragem. Então, tudo que for alterar no teu imóvel, você precisa ir no cartório e comunicar que alterou aquele tamanho. Porque futuramente, em caso de inventário, em caso de venda desse imóvel, pode vir complicações para o dono. Então, geralmente, quando a pessoa ela compra um imóvel, a primeira medida que ela deve fazer é contratar um técnico diretamente no cartório, existe essa diligência, e esse técnico ele faz a metragem e elabora a certidão narrativa que vai ficar lá um ato público e notório. Então, se eu por acaso quiser depois comprar este imóvel, eu posso ir lá no cartório e falar, olha, eu quero comprar esse imóvel. Aí lá vai ter a certidão narrativa, é como se fosse o RG do imóvel. Vai ter todos os donos que passaram durante aquela matrícula. Então, é muito bom fazer desde o início, quando a gente compra o imóvel, tudo certinho, porque futuramente inventário, partilha de bens dá muito problema para o judiciário, para advogado, né? Advogado é pago para resolver problema. Resumidamente é isso. Deu para entender? Que eu gosto de direito imobiliário, é uma área que eu gosto muito. Tá. As pessoas sempre falam que não vale a pena comprar imóvel, Thiago, por causa dos juros de banco, né? Eu acho que, acredito eu, com tudo que eu já estudei de direito imobiliário também, né? Acredito eu que imóvel, a gente sempre tem que estar
Por exemplo, quando eu compro um imóvel, se eu tenho uma constituição de família, tenho uma família, a minha família ela vai ter uma segurança de que aquele imóvel ele é nosso, né? Ele é meu. Se alguma coisa por acaso acontecer comigo, pode ficar para os meus filhos. A contribuição, no caso do direito tributário, ela tem que ir de acordo com a proporcionalidade do cidadão. Então, não é qualquer imóvel que eu posso cobrar um valor exorbitante. Tem que ver a qualidade financeira daquele cidadão, senão ele acaba perdendo o imóvel. Mas isso é muito raro. É coisa assim. Por isso que eu te falo que tem que regularizar desde o início. Se tiver a regularização do imóvel, pagando tudinho, não tem o que dar problema. É muito raro tirar imóvel assim, tá bom? Não fique despreocupado em relação a isso. O que eu queria falar em relação a isso que eu comecei a esquecer? Tá, a gente nunca pode colocar os sonhos de um imóvel na mão de alguém que tem uma calculadora. Eu escutei isso em uma aula e eu nunca esqueci. E é verdade, porque quando eu falo que eu quero comprar um imóvel para minha família, eu não tenho filho, mas por acaso eu vou imaginar que os meus filhos eles vão ficar muito felizes, eles vão planejar um quarto, vão fazer. Agora, se eu contar para um professor de economia, ele não vai gostar muito não daquilo, né? Aí sempre tem que pesar os prós e os contras para você, nunca se basear no próximo, no coleguinha. Tá, deixa eu continuar. Ficou claro então, né, Thiago, em relação a essas coisas? Sim, professor. Ai, tá. Aí o planejamento tributário, então, por que que eu trouxe é importante? Justamente porque quando vocês futuramente estiverem na frente de uma empresa, atuando como um administrador, vai ser importante, eu acho que vocês têm essa matéria de planejamento, né? Fazer plano de negócio, essas coisas, eu acho que tem. Então, sempre é importante no início do ano fazer um planejamento tributário de tudo que a empresa ela pode pagar, porque isso previne muitas consequências, né? Previne, né? É esperado que então aqui, ó, o objetivo do planejamento tributário é que o administrador ele zele pela maximização dos recursos financeiros disponíveis, valendo-se dos procedimentos lícitos cuja proporção seja um valor a menos de carga tributária. Quais são os tipos de regimes tributários? Tu sabe, né, Thiago? Acabou de falar que estava agora. Existem vários. Os principais é o Simples Nacional, o lucro presumido, cadê? Eu não trouxe. E o lucro real. Eu não vou conceituar, eu não vou ficar muito neles, mas eu vou colocar na apostila, tá bom? Sobre cada um deles. Aí eu coloquei essa imagem aqui, é muito engraçada. Tá cada dia mais difícil competir com a carga tributária. São dois, né, que queriam roubar alguém e essa pessoa ela tá praticamente sem nada, porque todos os tributos lhe tomaram as coisas, né? Isso é engraçado. Uma coisa que muita gente confunde é o planejamento tributário com administração tributária. São coisas totalmente diferentes. Enquanto o planejamento tributário, eles dá... Oi. Quando dizem assim que a gente trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto, é exagero ou é realmente? Quando você faz um planejamento como pessoa jurídica ou como pessoa física? Não, é pessoa física. De modo Eu geral. acho... Não, para mim não é exagero, porque o Brasil é o país que mais paga tributos. Então, por exemplo, para uma pessoa jurídica,
um empreendedor abrir fazer um plano de negócio de uma empresa, existem vários tributos, entendeu? Paga desde IPTU, paga coisa de funcionário, e todo mundo fala que é o risco do empreendedor, o risco do empreendimento, que é um princípio, né? Só que se a gente for olhar pelo olhar de um empreendedor, o tanto de tributo que ele paga, meio que ele não tem essa perspectiva de empreender. Então, o brasileiro, ele é muito inseguro em relação ao empreendedor, para empreender um negócio, justamente porque a carga tributária brasileira é uma das maiores. Então, tudo que a gente paga, eu não acho exagero, não, sinceramente. Quando a gente vai declarar imposto de renda lá, meu pai, é cruel. Como pessoa física também, porque quando um tributo aumenta, ele incide na minha cesta básica, ele incide na minha conta de luz, ele incide hoje em dia a gente para comprar as coisas numa geladeira, é tudo tributo que a gente paga. Só olhar na nota fiscal, o tanto de tributo que a gente paga, são valores exorbitantes. Para mim, né? Eu como contribuinte, eu acho. O que você acha? Paga muito imposto? É porque também, eu não posso nem falar isso aqui, por causa que os nossos representantes, eles colocam imposto em tudo. Resumindo, é isso. Aí tem que... Tá. E qual é a diferença da administração tributária para o planejamento tributário? O planejamento tributário, ele é próprio da empresa e ele é feito... Tipo, se a empresa ela não se planejar, qual é a consequência? Pela sorte, vai pagar os tributos, tudinho, e se por acaso ele deixar de pagar, ele vai ser multado. A administração tributária, por outro lado, é o Estado, é a fiscalização. É eles que vão estar ali na porta das empresas, com vocês como administradores, vão estar ali na porta da pessoa física, vendo a tua movimentação financeira no banco. Aí eu até coloquei essa imagem aqui do leão. É geralmente isso que acontece em janeiro, né? Ai, tá chegando a hora da gente declarar o imposto de renda. Isso é anualmente, quando a gente pensa que já está se livrando, lá vem outra coisa em paz. Então, a administração tributária, ela tem por objetivo a aplicação correta e adequada da legislação tributária. Então, devendo ao fisco exigir de um sujeito passivo a obrigação tributária, é o Estado que vai estar inteiramente monitorando aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física, para que aquele conjunto de ações integradas e complementares entre si, que visam garantir o cumprimento pela sociedade da legislação tributária, ele se cumpra conforme a lei. O cumprimento das obrigações tributárias, eles devem ser cumpridos conforme a lei. Não existe atalho. Quando uma pessoa jurídica ela já inicia errada, futuramente acaba desandando de uma forma... Então, por isso que é importante o papel do administrador, que entenda de direito tributário, que entenda sobre legislação tributária lá na empresa, justamente para evitar qualquer tipo de dano. Diga, Tiaguinho. Quando começaram assim a colocar nota fiscal eletrônica, aí tinha muito aquele negócio assim de, eu não vou colocar não, porque o Estado vai começar a me vigiar e vai começar a ver quanto que eu ganho, minhas movimentações e tal. E por um outro lado, evita que as empresas deixem de pagar os tributos necessários. Mas é assim, o certo seria todo o mercadinho, todo o mercado, toda a venda emitir a nota fiscal e a gente como cidadão, pessoa física, ser obrigado a colocar
exigir a nota fiscal eletrônica? Exigir a nota fiscal eletrônica é um direito seu, mas não é um dever. Lembra a diferença de direito e dever? Eu tenho o direito de solicitar, mas se eu não quero, então se torna um dever. O tributo, ele é um dever, a gente deve pagar. Por exemplo, o IPVA, eu só pago se eu tiver um carro no meu nome. É um direito ou é um dever? Ele é um direito para pagar uma escolha minha, mas se eu tiver o carro, ele se torna um dever. As empresas, em contrapartidas, elas devem emitir nota fiscal, independente se o consumidor final solicite ou não. Esta é a regra. Muitas empresas elas não fazem isso e é por isso que surgiu a nota fiscal eletrônica. E sim, o governo ele monitora tudo que você faz. Hoje em dia não existe mais esse negócio de segredo. Tudo que a gente faz até agora, aqui o que a gente está fazendo, o nosso celular ele já escuta, já armazena tudo que a gente está fazendo, justamente para eles ficam o tempo todo nos monitorando. Então, não sei se vocês já perceberam, isso tem a ver com inteligência artificial, né? Quando eu falo aqui que eu quero comprar um sofá, tô doida para comprar um sofá. Pesquiso na internet sofá, então. O meu celular, ele começa a enviar promoções no meu Instagram, na minha internet, no meu Google, começa a enviar promoções de sofá. Então, isso é errado. Existe um filme no Netflix de um professor que ele processa o Facebook, eu vou lembrar o nome desse filme, vou mandar no grupo. E ele processa o Facebook porque ele quer saber por que o Facebook armazena os dados dele. E ele comprova que a nossa vida ela é monitorada 100%. E isso não é... E isso acontece também pelo governo, porque quando a gente emite uma nota fiscal, o nosso nome vai estar ali registrado. Eu lembro muito bem quando eu fiquei devendo o FIES, que eu era do FIES, eu alterei meu número e quando eu fiz um cadastro no Banco do Brasil, meu FIES é da Caixa, eu ainda pago ele. Eu fiz um cadastro no Banco do Brasil, do FIES era com o antigo número. Eu fiz um cadastro no Banco do Brasil com um novo número. Como que o Banco do Brasil, como que a Caixa começou a me cobrar nesse meu novo número que eu dei somente para o Banco do Brasil? Então fica essa dúvida, né? Então sim, a gente é monitorado o tempo todo, infelizmente. E quanto mais a gente armazena, quanto mais a gente fala as coisas, a gente está o tempo todo ali. Tá, aí a administração tributária, ela tá para fiscalizar, é o Estado que vai estar nos fiscalizando, vai ver que quando o Tiago ele não declara o imposto de renda direitinho, peraí, o Tiago ele está pagando uma pensão, ele não colocou a filha dele como dependente no imposto de renda. Então, o Estado ele pode se multar, pode aplicar uma multa. E eu já vi casos de pessoas que pagam praticamente um carro por esse negócio de leão, né? É muito complicado. Então, o conselho que a gente sempre dá é fazer tudo direitinho. Não tentar ir por debaixo dos panos, porque a gente sempre é descoberto, que a gente está 100% sendo monitorado. Tá. E por último, tá. Coloquei aqui. A autoridade. Então, quem é que vai fiscalizar? É o funcionário público investido na função de fiscalizador. Então, tá aqui o papel do funcionário público. Essas multas que a gente vê é só quando está em evidência, tá? Eu nunca vejo. E sempre tem como reverter o valor da multa, tem um prazo para impugnar esse procedimento de fiscalização. Tá, quais são as funções da administração tributária? Eu coloquei aqui essas 4, de fiscalizar, tributar, arrecadar e ter as informações econômicos fiscais.
Bom, deu para entender tudo de direito tributário? Foi bem rápido. Cadê o Thiago? É porque tu já tem também uma base, né, Thiago? Eu vou lembrar o nome do filme e vou passar no grupo. Mas é muito interessante esse filme, porque ele fala desse professor que ele processa o Facebook. Eu vou ir atrás desse filme. Professora, Oi. esse daí fez parte de uma aula nossa da semana passada, da professora Organização e Sistema Métrico. Eu já tenho ideia. Já tenho ideia Ai, de que como legal. é. E é isso, como eu fiz logística, né, e tinha um professor que dava aula de legislação tributária, então veio os flashzinhos na mente. Ai, que legal. Direito tributário é uma matéria muito importante para quem é administrador, ainda mais quem quer trabalhar com logística. Com logística, com tudo, eu acho que administrador é uma profissão muito importante hoje no dia a dia, né? Eu acho os Tão termos importante meio... quanto... Mas é prática, é o dia a dia. Mas tu viu que agora tu entendeu mais, estava mais familiarizado com os termos? Engraçado, né? Eu não sabia que vocês tinham essa aula. Não, mas eu fiz uma aula, né, fora a parte. Não, Tá, entendi. do que a senhora falou aí das pessoas saberem, né, dos outros sites saberem que a gente está pesquisando e tal. Esse daí fez parte de uma aula nossa semana passada. Foi? E do professor lá eu também assisti. Como o vídeo está em inglês, eu peguei só metade desse filme, aí eu assisti um da Netflix, acho que é Identidade Hackeada, se eu não me engano. Eu Eu assisti assisti. esse filme. Eu já O tinha do assistido professor, né? também do Ed Snowden, né? Também. É legal. Eu Recomendo. acho muito incrível esse negócio de inteligência artificial. A área de tecnologia, ela sempre está em desenvolvimento, né? Em constante desenvolvimento. Assim como existe um termo que é lifelong learning, que a gente sempre tem que estar em constante aprendizado. Porque a tecnologia, ela está em avanço. Se não tivesse acontecido esse negócio de pandemia, a gente não tinha evoluído tanto. Em 6 meses a gente já evoluiu, já aprendeu a fazer o autogerenciamento de estudar, o autogerenciamento de trabalhar em home office. Quem não está, o autogerenciamento de valorizar também mais as pessoas da nossa família. Eu acho isso muito interligado à tecnologia, porque a gente avançou muito mesmo. E a gente tem que se adaptar às mudanças, tem que fazer várias coisas para a gente se manter no mesmo nível, porque a tecnologia tá aí e a pessoa muda se quiser, se não quiser, ficar para trás. Tem mais como ficar parado. Muito interessante a gente estudar um assunto, depois buscar um filme, buscar esse assunto no YouTube. Hoje em dia a gente tem muita facilidade para estudar, né? Ainda bem. É isso, muito obrigada pela presença. Na próxima aula, vocês já estudaram direito trabalhista? Só para eu ficar Não. no... Não? Pois é, porque a nossa próxima aula, pelo plano de aula, era hoje, né? Como eu me atrasei muito, aí está agendado para a próxima aula, que vai iniciar a última semana de avaliação. Então, a próxima aula eu vou finalizar e eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai fazer esse trabalho, tá bom? Era isso, muito obrigada mesmo. Qualquer coisa, me chame, que eu estou aqui. E professora, boa noite. Obrigado. Boa noite.